para apresentar os decretos que atualizam a regulamentação das leis de saneamento, tem a palavra o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar cumprimentando o presidente da República, o Lula, cumprimentando o vice-presidente, o Alckmin, e para que possamos ganhar tempo em nome dos dois, quero cumprimentar todos os ministros, técnicos, saudar os governadores, governadoras, vice-governadores, secretários, presidentes de empresas, parlamentares, dizer que hoje é um dia muito importante dentro da estratégia nossa de retomada dos investimentos no Brasil. Desde que fizemos a transição, o presidente determinou que queria ver adotada todas as medidas que estimulassem o investimento público e o investimento privado. Nós buscamos o diálogo, o entendimento sob a orientação do presidente da República, fizemos uma mesa de diálogo envolvendo o setor privado, envolvendo as empresas públicas de água e de esgoto, para que pudéssemos, e tínhamos definido desde o início que não mexeríamos na lei votada pelo Congresso Nacional do Saneamento, mas que buscaríamos flexibilizar e ampliar os leques de investimento privado no Brasil. O Brasil é um país continental, de realidades muito diferentes, de uma região para outra, de uma micro-região para outra, e, portanto, entendemos que, oferecendo uma diversidade de opções de investimentos, nós conseguiremos atrair uma maior participação de recursos privados e de recursos públicos para investir em água e esgoto e que possamos alcançar a meta o mais breve possível de universalização. E, portanto, para aqueles que dizem ou achavam que nós buscaríamos priorizar o setor público em detrimento do setor privado, eu digo ao contrário. O que nós queremos é flexibilizar, possibilitar as empresas públicas que queiram estruturar PPPs, concessões regionais, subconcessões, concessões totais, que possam ter, portanto, flexibilidade de modelar de acordo com a realidade micro-regional para que esses projetos fiquem de pé. E, portanto, o que o governo federal está fazendo é dar esta liberdade aos governadores, governadoras, aos prefeitos, para que, no diálogo intenso, possam atrair esses investimentos. Hoje pela manhã, numa reunião, inclusive, com o ministro Haddad, nós conversávamos, e aqui acho, Haddad, que juntos podemos, nesse ato, estamos preparando um novo plano de investimento no Brasil. E este plano de investimento, evidente, envolverá também os investimentos de água, o Água para Todos e de esgoto. E o governo federal, e hoje o Haddad apresentava na reunião algumas das ideias e que o presidente anunciará, onde o governo federal, de forma inovadora, fará não só PPP de projetos federais executados pelo governo federal, que até aqui não o fez, mas o governo federal pretende e será parceiro dos estados para ajudar nas garantias dos projetos de PPP e de concessão organizados conjuntamente entre o governo federal e o governo do estado. Sei que muitos governadores e governadoras têm projetos estruturados, bons projetos, mas não necessariamente têm o volume de fundo garantidor que possa
dar segurança ao financiador desses projetos. E, portanto, o Haddad hoje apresentava algumas ideias, nós conversávamos, para que, em breve, ao anunciar, presidente, até o final do mês, esse pacote de investimento do novo PAC, e o Pimenta vai elaborar o nome desse novo projeto, a gente traga com ele a possibilidade de fontes de financiamento. E uma delas é essa, a participação do governo federal nesses projetos de PPP. Assim como o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, está buscando otimizar, tem um nome bonito que o pessoal fez hoje, fast track, né? Que é uma velocidade, a correria, para liberar os empréstimos dos estados e dos municípios. Os organismos internacionais têm buscado a Fazenda, buscado o planejamento, disponibilizado fontes de recursos de empréstimo externo, vários estados alcançaram essa condição, mas eu, na condição de ex-governador, a gente sempre viu com preocupação a demora da tramitação desses empréstimos no plano nacional. E a Fazenda, liderada aqui pelo nosso companheiro Haddad, junto com o planejamento, está prometendo uma tramitação rápida, urgente, para que a gente acelere os investimentos. Então, a mensagem e o decreto, e o ministro Helder dará mais detalhe em seguida, a mensagem é essa: o que nós queremos é mais investimento, mais emprego, mais água, cidades sustentáveis, esgotamento sanitário, e que possamos convidar e atrair. O nosso desejo é que as companhias estaduais possam modelar vários projetos de acordo com a orientação política, técnica de cada governador, de cada prefeito, mas que tenhamos, com a participação do governo federal, seja em recursos próprios da União, seja em financiamento, e aqui está o mercadante do BNDES, que será um agente importante financiador, o BNB, com o nosso ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também participando ativamente desses projetos e do financiamento, para que a gente retome. E o saneamento e o abastecimento de água são duas áreas que têm uma capacidade de empregar muita gente na execução desses projetos. Então, esta é a ideia, presidente, eu acho que é um dia esperado. Aqui nós depositamos a nossa confiança nos governadores, nos prefeitos, nos presidentes das empresas públicas, nos dirigentes das empresas privadas, do setor privado, para que todos juntos possamos trabalhar de mãos dadas para gerar emprego e resolver o problema do saneamento básico no Brasil. Que Deus nos abençoe, mãos à obra. Representando as governadoras e os governadores presentes, convidamos o governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, a se manifestar. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor presidente Lula. Boa tarde, vice-presidente Alckmin. E, em nome do ministro Rui, quero cumprimentar todos os ministros, ministras aqui presentes, governadores, vice-governadoras, vice-governadores, diretores das nossas empresas públicas e também os dirigentes dos serviços de água e esgoto autônomo de cada município, empresas privadas aqui presentes. Senhor presidente, primeiro, mais uma vez, a gente saudar a prática do governo do presidente Lula de estar ouvindo os estados, os municípios, de retomar e recuperar uma prática federativa que nós sentimos ausentes nos últimos anos, e a gente poder ter a oportunidade, ministro Haddad, de tratar de temas importantes como esse, em reuniões com o presidente, com o vice-presidente, com a equipe, né, do governo federal. Isso faz uma diferença enorme para nós que estamos nos estados. Também fazer o registro da importância do tema e da importância da lei ter determinado a universalização do saneamento em 2033. A hora que você coloca um prazo, uma meta, né, um objetivo a ser alcançado, isso, para nós, é muito importante, porque os investimentos em saneamento, como disse aqui o ministro Rui,
é um desafio para nós, pela quantidade de pessoas, de brasileiros ainda sem água tratada, sem esgoto tratado, sem as condições mínimas de dignidade, ainda é um desafio para nós. Mas se transformou numa grande oportunidade, né? Da gente poder ter investimento, resolver este assunto até 2033, em diversos locais antes dessa data, para a gente poder resolver este tema, seja através de concessões, de PPPs, seja através de lançamento de debêntures, de parcerias com o setor público, de investimento no setor público, de parceria com o setor privado. Nós, naturalmente, não conhecemos os detalhes dos decretos, nós recebemos o decreto, mas estamos vendo, mas tem uma diretriz clara, pelo que a gente está vendo, que é dar as condições para as empresas públicas e as empresas privadas fazerem investimento. Acho que essa é a diretriz clara que está colocada para a gente poder ampliar os investimentos e a gente alcançar a universalização no prazo estabelecido pela lei, da gente poder ter o cumprimento da lei, né? E, a partir desse decreto, facilitar que esses investimentos sejam, de fato, feitos. Vejo, por exemplo, com muito bons olhos, né, a retirada do limitador de 25% de possibilidade de parceria, de PPPs, né, das empresas públicas. Nós tínhamos um limitador, agora não temos mais o limitador. Isso é bom para as empresas públicas, mas é muito bom também para o setor privado, que vai ter a oportunidade de fazer parceria com as empresas públicas e ampliar os investimentos. Então, para nós que estamos no governo, que temos as nossas empresas, nós teremos essa possibilidade de ampliar esses investimentos. Vejo também, de forma muito objetiva, a exigência para que as empresas públicas apresentem capacidade financeira e econômica de fazer investimento, porque nós temos que reconhecer que tem empresa pública que não tem capacidade, não teve até agora e não tem até 2033, e não terá até 2033, ou a empresa se estabelece numa prática nova, numa conduta nova, ou ela terá que abrir mão para que as empresas privadas possam atuar e atender esse objetivo. Então, este é um outro ponto importante que está previsto nesses dois decretos, de que a empresa pública terá que demonstrar, né, a capacidade de alcançar este objetivo estabelecido na lei. Ao mesmo tempo, as empresas públicas, também aquelas que demonstrarem capacidade, terão o objetivo de recuperar contratos de programas que estavam perdidos. Existia, mas não deu tempo de fazer, pelo prazo estabelecido anteriormente. A partir de agora, tem mais um novo prazo, desde que se demonstre a viabilidade. Então, nós sabemos que é fundamental que a gente tenha capacidade de atender a população. Tem um dito, né, popular que diz que não importa a cor do gato, desde que ele alcance o rato, né? Então, que a gente possa, de um jeito ou de outro, mas com políticas públicas bem definidas, alcançar a universalização do saneamento e levar qualidade de vida à população brasileira, que é o desejo do presidente Lula. Quero parabenizá-lo também pelo debate do arcabouço fiscal. Isso vai dando cada vez mais credibilidade e confiança da população junto ao governo. Ministro Fernando Haddad, parabéns pela condução. Presidente Lula, presidente Alckmin, parabéns pelo trabalho que tem feito e recuperando cada vez mais a credibilidade da população na ação do governo federal. Muito obrigado. Acompanhamos agora as palavras do ministro de Estado das Cidades, Jader Filho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, no nome do ministro Rui Costa e do ministro Fernando Haddad, eu quero cumprimentar todos os ministros aqui presentes. No nome do governador Helder e do governador Ronaldo Caiado, os governadores aqui, todos os governadores aqui presentes. Quero aqui cumprimentar o Percy, que é o presidente da ABICOM, o Neuri, o presidente da ESB, e o Rodopiano, o presidente da ASEMAI,
Quero aqui cumprimentar, em nome do líder Reginaldo Bulhões, a todos os deputados e parlamentares aqui presentes, senhoras e senhores. Estamos todos aqui neste evento, registrando um momento verdadeiramente histórico. A revisão e modernização do marco legal do saneamento é mais uma grande conquista que este governo proporciona para a população brasileira, especialmente para aquela parcela que vive em localidades carentes de serviços essenciais de saneamento básico. Ao assinar esses 2 decretos, o presidente Lula garante as condições necessárias para destravar investimentos e permitir a universalização dos serviços de água e esgoto sanitário no Brasil até 2033. E, novamente, é preciso compreender a devida dimensão e alcance das palavras. Assim, quando cito destravar, é exatamente no sentido de desatar os nós que barram o nosso desenvolvimento nessa área. É importante aqui ressaltar que essas mudanças representarão cerca de 120 bilhões de reais em investimentos em obras de saneamento em todo o país até 2033. Esses recursos virão tanto da iniciativa privada quanto do setor público. Nosso objetivo é atrair o maior volume de investimentos possível para atender aqueles que mais precisam, seja de grupos privados ou do governo. E cito aqui alguns outros dados importantes. 30 milhões de brasileiros que vivem em 1.113 municípios deixariam de ser atendidos não fossem as mudanças que estão sendo aqui hoje e permitindo que prestadores de serviços estaduais ganhassem o tempo necessário para regularizar seus contratos. Será extinto o teto de 25% para investimento através de parcerias público-privadas, ou seja, essa medida vai alavancar muitos projetos por esse tipo de mecanismo. Os contratos para os novos investimentos terão novos critérios, novos planos de metas e fiscalização rigorosa. Os novos investimentos, advindos do aperfeiçoamento do marco regulatório, vão gerar mais empregos, renda e oportunidades para a população, como o presidente Lula assim determinou. As agências reguladoras acompanharão o cumprimento de metas das empresas públicas e privadas e as que não atenderem às regras serão impedidas de receber recursos públicos federais. E, por fim, estatais de 7 estados das regiões Norte e Nordeste não teriam como prestar os serviços a partir de apoio com recursos do governo federal. Toda essa nova concepção do marco legal do saneamento básico só foi possível com esforço de dedicação integral do Ministério das Cidades e da Casa Civil. E aqui quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe do Ministério das Cidades e na pessoa do ministro Rui Costa e da secretária Miriam Belchior, que foram, enfim, incansáveis nessa discussão. Quero aqui também agradecer aos seus técnicos, às equipes, os profissionais que se debruçaram na busca da melhor forma de adequar a legislação e necessidade urgente para o país inteiro alcançar um patamar satisfatório em termos de saneamento básico. Deram a verdadeira lição de compromisso com o público, a nação. Todos precisam ser aqui aplaudidos e reconhecidos. Muito obrigado a todos os nossos técnicos. Também é indispensável registrar a valiosa participação de entidades do setor, como a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB, a Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a ABICOM, Sindicom, e a Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ASEMAI. Todas as propostas que essas entidades apresentaram foram minuciosamente estudadas e avaliadas e muito contribuíram para a formulação dos novos decretos do Marco Legal do Saneamento Básico. O meu agradecimento a todos vocês. Por fim, registro aqui a minha satisfação pessoal em fazer parte de um governo que, em apenas 3 meses, está em franca e plena atuação, buscando reerguer o país que é de todos nós. Sob o comando e diretrizes estabelecidas pelo presidente Lula, nosso foco tem sido de melhorar a vida de todas as brasileiras e brasileiros, particularmente aquelas e aqueles que mais precisam.
Nosso país precisa crescer, se desenvolver e nunca mais deixar de olhar com toda atenção e carinho àqueles milhões de cidadãos que sonham com um Brasil mais justo. Muito obrigado. Com a palavra, neste momento, o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Boa tarde, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, ministros Rui Costa, Jader Filho, Marina Silva, Alexandre Padilha, Nícia, governadores e governadoras. Olha, eu gostaria de celebrar esse momento por várias razões. Eu acho que nós estamos dando, mais uma vez, uma prova de que o Pacto Federativo está sendo restabelecido nesse país, não apenas entre o governo federal e os governadores, os prefeitos, mas também com a oitiva do setor privado, que participou intensamente das negociações sob a liderança do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Penso que é mais uma demonstração de que o diálogo é o que constrói efetivamente o futuro do nosso país. E aqui não se fez outra coisa que não fosse flexibilizar para a criatividade humana, né, de cada gestor público pudesse encontrar o melhor caminho de solução para os seus problemas. Quer dizer, o engessamento imposto pelo decreto, ora revogado, fazia crer que só uma solução era o caminho para a questão da universalização do saneamento. E esse decreto, respeitando a tradição de cada estado, de cada município, abre possibilidades tão modernas quanto a anterior e amplia o leque de ações possíveis para o atingimento ousado da meta de 2033. Portanto, é um decreto bem-vindo que, repito, foi negociado com o setor privado, foi negociado com os entes federados para produzir os melhores resultados. Eu gostaria de lembrar, presidente, para não me estender muito, que em apenas 90 dias nós conseguimos pactuar várias outras coisas, né? Vou lembrar aqui do acordo recém-homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, nós vínhamos com um passivo da União, e a União não é uma questão de governo A, B ou C, é um débito da União com os governadores e prefeitos, em função das leis complementares aprovadas o ano passado de forma assodada, em que havia uma promessa de compensação das perdas de arrecadação de cada ente federado no que diz respeito aos combustíveis, e em apenas 45 dias de tratativas, nós fizemos um acordo de 26,9 bilhões de reais, que começam a ser pagos nesse ano, com um prazo estabelecido no acordo homologado pelo ministro Gilmar Mendes, e que vai permitir também, com essa reparação, justa reparação, alavancar investimentos e pagamentos de outras despesas, uma vez que o recurso não está vinculado, ele está livre para aquilo que o orçamento dos estados e dos municípios prevê para os próximos anos. Isso é uma prova importante de que o Pacto Federativo está restabelecido. Essa reunião é mais um gesto nessa mesma direção. Quero, de viva voz, agradecer os governadores, os 27 governadores, que apoiaram a MP do CARF, que restabelece a autoridade da Secretaria da Receita Federal sobre os processos administrativos, uma vergonha que, inclusive, estava nos impedindo de aderir à OCDE por más práticas que estão sendo superadas com o apoio dos senhores e das senhoras, e também agradecer o apoio dos 27 governadores à proposta de reforma tributária que encontra-se, nesse momento, no âmbito de um grupo de trabalho organizado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e com prazo para entregar um relatório final, acolhendo as sugestões de aperfeiçoamento de toda a sociedade, para que nós possamos ter um sistema tributário seguro, uma base fiscal segura, não apenas para a União. Nós sabemos do contencioso em torno de PIS/COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS, que se encontram hoje no nosso judiciário, que
enfrenta 40% dos processos com matéria tributária. E essa reforma tributária vai dar transparência, vai dar eficiência, vai dar um choque de credibilidade para a nossa economia, atrair investimentos, vai desonerar as nossas exportações, vai favorecer o trabalhador de baixa renda, que vai poder consumir produtos a um preço melhor e mais transparente. E eu também queria deixar esse registro aqui. Estou falando aqui de 4 iniciativas que, em 3 meses, foram levadas a termo ao conhecimento do Congresso Nacional, do Judiciário, e que devem ser celebradas conjuntamente com o decreto que o senhor assina hoje. Muito obrigado. Com a palavra, o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, ministras Marina e Nízia, ministros, governadores, governadoras, vice-governadores, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas cumprimentá-lo, presidente Lula. Esses 2 decretos, como bem colocou o Haddad, fortalecem a federação, uma sinergia entre municípios, estados e a União, e estimula investimento. Saneamento básico é saúde. 3 coisas mudaram a saúde no mundo: água de qualidade, vacina e antibiótico. Fez a gente quase dobrar a expectativa de vida no mundo. E a primeira, saneamento básico. Nós vamos ter mais investimento pelos municípios, que antes ficavam proibidos de ter acesso a recurso federal, os estados, que veem as suas empresas estatais poderem continuar investimento, não interromper investimento, e a iniciativa privada, à medida em que estimula também mais PPPs e dá flexibilidade e liberdade. Então, eu diria que são 2 decretos inteligentes que vão estimular investimento, melhorar o saneamento e, por consequência, melhorar a saúde da nossa população. Parabéns a todos. Senhoras e senhores, neste momento, o senhor presidente da República assina os decretos que atualizam a regulamentação das leis de saneamento. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, não precisa não, Yustuca, não precisa não. Na verdade, minha função aqui era assinar o decreto. Hoje é um dia que deixa todos nós, seres humanos, enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar 4 crianças com machadada numa creche e ferir 3. Então, a minha fala aqui é para... Não tem palavra para consolar a família. Quem já perdeu parente sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso, de pé, fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade.
Obrigado. Bem, o companheiro Haddad disse uma coisa que, na minha opinião, é a coisa central que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu sempre disse que não era possível alguém governar o Brasil se não levasse em conta a existência dos municípios e dos estados. Foi assim quando nós, em fevereiro de 2007, instituímos o PAC com a participação dos 27 governadores e de uma grande maioria de prefeitos que ajudaram a gente a construir os projetos que eram prioritários para cada estado e para cada cidade. Essa é a segunda reunião que nós fazemos com governadores e vai haver muito mais, porque eu não acredito que a gente possa governar sem a gente conversar com os nossos entes federados. Não acredito que os prefeitos possam ficar isolados da governança e muito menos os governadores. Todos nós fomos eleitos no mesmo dia, tomamos posse no mesmo dia e vai terminar o nosso mandato no mesmo dia. O que vai fazer com que a gente seja lembrado pela história é a capacidade daquilo que a gente tiver de fazer de bem para as pessoas que mais necessitam nesse país. E eu sempre disse que, muitas vezes, os governantes não gostam de fazer obra de saneamento básico, porque antigamente a gente dizia que era enterrar manilha. E enterrar manilha não dá voto, as pessoas não veem. As pessoas veem muito bem um viaduto, uma ponte, porque coloca-se até o nome de personagens para inaugurar. Mas um esgoto é uma coisa muito complicada. Gasta-se muito dinheiro, atende-se de forma extraordinária a qualidade de vida das pessoas, porque aplicar dinheiro em saneamento básico é aplicar na saúde, é cuidar da saúde do povo de cada cidade, mas muitas vezes a população não vê. E ainda xinga os prefeitos quando está acontecendo um buraco na avenida principal. O que nós estamos fazendo é tentando chamar o Brasil à responsabilidade para que até 2033 a gente resolva um problema que é crônico no Brasil. Nós não temos o hábito de cuidar de saneamento básico. Nós não temos o hábito de fazer tratamento de esgoto. Muitas vezes até fazemos a coleta do esgoto, mas não os tratamos. E muitas vezes os jogamos em praias maravilhosas de forma in natura. Muitas vezes jogamos em outros lugares, sabe, sem se importar com o efeito que aquilo vai causar na vida das pessoas que vão receber aquele dejeto. Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo e os empresários, e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviços à população brasileira. Se isso aqui não der certo, é um fracasso de todo mundo. Se isso aqui não der certo, não tem culpado. Se der certo, todos vão ganhar, porque a população brasileira vai ganhar. Por isso, eu quero parabenizar o querido ministro Jader, sabe, que tem demonstrado uma extraordinária capacidade de conversar, de construir pontes e de estabelecer relações. E o companheiro Rui, que trouxe para a Casa Civil a experiência bem-sucedida de 8 anos de governo da Bahia. Eu espero, companheiros, que daqui para frente a gente não perca o hábito de fazer essas conversas. Logo, logo, a gente vai estar chamando os governadores para mais uma reunião, porque naquela que vocês apresentaram os projetos de cada estado, aquilo que era preferência, já foi trabalhado pela Casa Civil, está quase pronto para a gente poder chamar vocês de volta e dizer quais são os projetos que nós vamos poder colocar em prática. Para isso, nós precisamos ter uma vontade extraordinária do Haddad, sempre sorrindo como ele está aqui, sempre pronto a dizer que vai facilitar a construção, sabe, do mecanismo para a gente encontrar dinheiro. A gente vai ter que ter o Banco do Brasil
Brasil com muita vontade de emprestar. A gente vai ter que ter a Caixa Econômica com muita vontade de emprestar. A gente vai ter que ter o BASA com muita vontade de emprestar. Vai ter que ter o BNB com muita vontade de emprestar, porque não sei se vocês sabem, quem é do Nordeste sabe, que o BNB não empresta dinheiro para Estado e para município, sabe? Mesmo que o Estado tenha a capacidade de endividamento, mesmo que a conta esteja perfeita. Ou seja, é uma compreensão equivocada do papel do banco. E o companheiro Luiz Mercadante, que passou a vida inteira de professor da Unicamp, de oposicionista, de líder do meu governo no Senado, falando em financiamento, falando de crédito, falando de desenvolvimento. Pois bem, ele agora está com a faca e o queijo na mão para fazer o BNDES voltar a ser um banco de desenvolvimento desse país. Então, companheiros, o sucesso desse decreto e o sucesso dessa política será de cada um de nós que estamos aqui e de milhões que não estão aqui, mas serão beneficiários porque não precisarão mais pisar em esgoto a céu aberto na sua cidade, na sua rua ou no seu bairro. Obrigado, Rui Costa, pelo trabalho extraordinário. Jader, obrigado. E muito obrigado a vocês, governadores, pela compreensão na construção dessa parceria. Parabéns a todos vocês. Está encerrado este evento.